Olá, meus amores, eu sou Silvia Chião e estou aqui hoje, terça-feira, dia depois do tão falado apagão aqui em parte da Europa, apagão aqui em Portugal e em Braga, onde eu estou a trabalhar, também aconteceu o apagão. E vamos refletir um pouco sobre este apagão, principalmente como é que foi vivenciado por cada um de nós, como é que tu percebeste, como é que tu sentiste, como é que tu reagiste a este apagão, esta circunstância que aconteceu imprevista, não é? Lembram-se que nós estamos no ano que é regido por Yansan, que é regido por Xangô, e já vos tenho falado sobre esta imprevisibilidade, estas situações que ocorrem fora do que seria esperado, de uma forma aleatória, de uma forma sem contarmos, uma forma ou não. Então vamos debruçar-nos um pouco sobre o que aconteceu ontem e principalmente, como já vos disse, como é que vocês estiveram, o que é que vos aconteceu, como é que vocês reagiram e o que é que levam daqui, o que é que levam desta história, o que é que levam deste acontecimento, desta vivência. Bom, começo por vos falar que estive o fim de semana todo em contacto íntimo com a natureza e tive uma visão, tive um sonho em que vi as naves bem perto de nós. Também vi a maior parte das pessoas com muito receio a fugir e eu fiz o movimento contrário, fiz o movimento de ir para o espaço, para fora, enquanto que as pessoas estavam-se a esconder, eu fui para fora e pus-me a olhar e pus-me a dizer adeus às naves, dei um tchau, olá, estou aqui. E foi muito interessante ver as respostas deles e vê-los a eles. Isto para vos dizer que nós não estamos sozinhos, certo? E que apesar de parecer que estamos num caos, que estamos a atravessar movimentos de muita conturbação, de muita insegurança e incerteza, coisas diferentes que nós nunca vivemos, é para confiar que existe um plano maior, que os nossos irmãos galácticos estão a nos ajudar noutro plano, cada vez mais perto de nós. Muito provavelmente as manifestações deles aqui no planeta para grandes públicos, para a população, vai aumentar. E daí acontece o apagão. Então vamos olhar para isto de uma forma crítica, vamos olhar para isto com consciência, com a parte racional e vamos olhar para isto também com a parte espiritual, não é? Para quem segue mais as notícias, mais os canais, as canalizações espiritualistas, vou chamar assim, já deve ter ouvido falar sobre os 3 dias de escuridão, já deve ter ouvido falar que estamos em transição planetária, que estamos numa fase, estamos a entrar numa fase de maior mudança, transformação, e que fala-se muito sobre a possibilidade de ficarmos vários dias sem rede elétrica, sem internet e que tudo isso tem a ver com a ressonância Schumann,
que está muito elevada, que é, vou chamar como se fosse o respirar do planeta Terra, e o planeta Terra estava a respirar muito baixinho, tipo a 7 Hz, e agora já chegou até 60 e tal, e mais do que isso. E aconteceu isto este fim de semana também, de um pico enorme de ressonância Schumann, ou seja, a Terra está a respirar intensamente, está a sacudir, não é? Também já temos vindo a ser constatados com esses vulcões e com esses tremores da Terra, inclusive aqui em Portugal também, pequeninos, mas está a acontecer, não é? E por outro lado, também já devem ter ouvido falar imensamente sobre as explosões solares, que faz com que a energia do grande Sol central da galáxia passe pelos vários sóis até chegar ao nosso Sol local e que começa então também a dispensar essa energia aqui para o nosso planeta, e então essas energias todas acabam por interferir em nós, que somos receptores dessas energias, na natureza, e também em tudo o que é matéria, inclusive a parte elétrica, não é? Portanto, já se fala muito nesses grupos, nesses canais, que é muito provável que vai acontecer essa interrupção de energia elétrica, de comunicação, de internet durante algum tempo. Não sei se será realmente os 3 dias, até pode ser menos, pode ser mais, mas que será uma situação realmente a acontecer. E não vemos isso como algo negativo, algo diferente, sim, algo que nós precisamos estar preparados principalmente internamente, confiantes, seguros, percebermos que não estamos sós, que isso faz parte de um plano maior, de um plano divino, de um plano do nosso Criador, que vai acontecer não em datas marcadas, mas sim quando tudo estiver adaptado, estiver coerente, estiver em conexão, para que aconteça da melhor forma, e só isso o nosso Criador saberá. E, portanto, quando houver datas a dizer vai acontecer neste dia, desconfiem, porque só Ele e poucas mais entidades saberão quando isso vai acontecer. E então sabemos isso, não é? Temos essa consciência, esse olhar fora da caixa, vou chamar assim, de que isso irá acontecer e que é preciso então essa preparação interna e é preciso também essa preparação externa de sabermos, ok, se eu vou ficar uma semana sem internet, sem luz, vou ficar na minha casa, o que é que eu preciso fazer, ou então vou para uma casa de algum familiar meu que tenha mais condições para eu estar bem. Enquanto isto acontecer, pois é preciso ver a questão da comida, da alimentação, da água, de tudo isso, não é? Dessa logística para eu estar bem durante esse tempo em que não vou ter esses meios. E então é importante termos essa consciência e sem alarido, sem medo, sem alarme, que não é isso que eu quero estar-vos a passar, é esta questão de sermos serpentes, já que estamos no ano das serpentes, e a serpente é esperta. A serpente sabe que chega a uma determinada altura que precisa de ir para o ninho e que fica quietinha e que ninguém a vê. E então, quando chegar esse momento em que nós vamos precisar de estar quietinhos, tranquilos, serenos no nosso ninho, vamos começar já a escolher qual é o ninho que nós vamos estar a habitar,
Se é no nosso ninho, muito bem, então vamos criar as condições, vamos ter água, vamos ter os alimentos, vamos ter os medicamentos, vamos ter um rádiozinho a pilhas, vamos ter, como é que se chama, aquelas lamparinas, vamos ter velas, vamos ter aquilo que nós achamos, que nós vamos pensar e vamos idealizar que é importante para nós estarmos bem. Vamos ter livros, vamos ter brinquedos, vamos ter canetas, lápis, papéis, para que nós também possamos estar bem connosco próprios nesse tempo em que vamos estar sem poder trabalhar, porque não existirá eletricidade, certo? Então, isso é um aspecto importante. E isto que aconteceu ontem foi importante para nós também termos essa consciência do que é que eu preciso ter em casa e essas questões todas de logística e de organização. É importante também termos o nosso carro, para quem tiver carro, com combustível, que é se nós planearmos irmos para outro lugar, também termos essa possibilidade, não é? Termos uma mochila, o tal kit de emergência, vamos chamá-lo de mochila de provedora, em que vou ter os meus documentos, em que vou ter algum dinheiro físico, isso é fundamental, e que vou ter a água e algumas barras, aquilo que nós sabemos que é importante para nós, para podermos sair de casa e termos capacidade de estarmos bem durante um tempo até chegarmos ao nosso destino, não é? Uma lanterna, termos fósforos, termos essas situações que vocês tão bem como eu vão começar a partir de agora a planear e a ter em casa e até dentro de uma mochila, caso vocês precisem de sair, ou seja, essa vossa escolha, sair para outro lugar. E foi interessante ver o que é que aconteceu, pelo menos aqui em Braga, e eu curiosamente às segundas-feiras muitas vezes vou ao mercado fazer as compras da semana, e esta semana foi isso que aconteceu. Eu estava prestes para ir quando aconteceu o apagão e eu fui na mesma fazer as compras. E foi muito interessante ver, porque vi as pessoas não estavam em pânico. Estavam a fazer compras, sim. Estavam a comprar água, estavam a comprar as sandálias, estavam a comprar fósforos, velas, comida que não estraga, sim senhora, muita consciência, porque não tinham em casa, e muitas delas até já estavam a falar sobre essa questão, se não seria já os ditos 3 dias de escuridão, portanto, estavam a levar um pouco mais de comida e um pouco mais de água, baseada nessa ideia, nessa consciência que já têm, de que isso irá acontecer, não é? Não vi confusões, não vi alaridos, não vi... Era muito diferente a consciência das pessoas e a forma como as pessoas estavam a posicionar quando foi o Covid, que as pessoas estavam em pânico e estavam a tirar tudo das prateleiras. Pelo menos foi essa a minha experiência que eu vivi, que vi realmente muito pânico. Aqui não, as pessoas estavam a levar, sim, mas não estavam a arrebatar aquelas quantidades. Lembro-me até que nós usamos do papel higiênico, não é? Não estavam a levar papel higiênico e a água que levavam não era carrinhos cheios de água. Tinham essa consciência de levar a água que achavam que era necessária para aquele momento e deixavam água para as outras pessoas. Por isso, vi pessoas com muita consciência e é importante dizer isso. Não vi confusões e vi algo muito interessante, que vi muita gente na rua a passear, a aproveitar já que os trabalhos estavam fechados, foram para a rua passear e foram conversar e foram falar com os vizinhos. E à noite, que já estava noite e aqui ainda não havia eletricidade, vi muitas velinhas colocadas nas janelas, vi muitas pessoas a olhar pela janela, e isto é interessante, não é? É interessante ver
como é bom às vezes mudar os hábitos de estar em casa fechados a ver televisão, em vez disso olhar, vir para a janela, principalmente aquelas pessoas que já não têm muita possibilidade de mobilização, mas por que não trocar a televisão, trocar o sofá por uma caminhada, principalmente agora que está a ficar bom tempo, não é? Muito importante isso, por isso eu achei fantástico, mesmo muito interessante, como as pessoas se comportaram. E quando a eletricidade veio, foi uma chuva de aplausos. E claro que é bom ter eletricidade, não é? Poder fazer aquelas coisas mais básicas que nós fazemos todos os dias e que já nem nos damos conta, não é, de que fazemos, porque é algo adquirido, e quando isso falta, principalmente os elevadores, nós vemos então a diferença que a eletricidade faz, não é? Então sermos gratos a essas condições todas que nós temos na nossa vida, tudo aquilo que nós usufruímos, muito interessante mesmo, não acham? Bom, isto para dizer que a consciência está outra. E então, o que é que será? O que é que terá representado e o que é que terá sido realmente este dia de apagão? Eu vi recentemente na internet que havia portanto, um episódio dos Simpsons em que davam uma previsão de acontecer o apagão para o dia 28 e acabou por acontecer. Depois vi também que isso foi falso, foi feito, aparentemente não houve nenhum episódio. Então lá está, quando existem datas específicas, nós já sabemos, já começamos a intuir que isso não será assim tão alinhado com o plano divino, não é? Será algo mais humano. Então imaginemos que tenha sido algo mais humano, que tenha sido um teste, para uma avaliação de comportamentos das pessoas, não é? Vamos olhar para isto e vamos olhar pelo positivo, porque acabou por dar consolidação a muitas pessoas que duvidavam e que ainda possam estar na dúvida de que realmente o tal apagão que se fala tanto na espiritualidade irá acontecer. Então vamos aproveitar o melhor desta circunstância, vamos olhar que realmente os sistemas são muito frágeis e que pode acontecer realmente de uma hora para a outra, e vamos então fazer o tal trabalho de casa como homens e mulheres serpentes, inteligentes, sábios, que vão começar a se preparar para uma eventualidade de algo ainda com mais tempo, ser mais longo este período sem internet, sem água, sem energia. Então, isto para vos dizer que existe então essa força maior, todas essas alterações que estão a haver no nosso universo, que tudo isso serve para que nós despertemos, para que as grades de prisão sejam dissolvidas. E como nós sabemos, nós estamos num planeta de dualidade, existem duas forças muito grandes neste momento que estão uma a puxar para a nossa ascensão e libertação, a outra para o nosso mantermos em aprisionamento. E essas forças são muito sábias e elas estão nessa situação de confronto. E nós que estamos aqui precisamos de fazer uma escolha, que é uma escolha de onde é que eu vou colocar o meu poder, onde é que eu vou colocar a minha força, onde é que eu vou colocar a minha atenção. E este ano convida-nos a ser serpentes, inteligentes, sábios, que estamos atentas, não é? Que estamos com a cabeça levantada a perceber o que é que está a acontecer. E existe essa força, vou chamar negativa,
que está há muito tempo no poder e que consegue manter-nos aprisionados pelo medo, pelas dificuldades. E então agora existe essa temática de confronto bélico entre nações, e então é uma forma inteligente de manter as pessoas com medo, criar esses cenários de confronto tecnológico inclusive, não é? E dessa forma também a ideia deles é descredibilizar, não é? Das pessoas não darem importância a esse tal força maior que nos diz da possibilidade desse apagão maior, não é? Então eles usam aquilo que sabem, porque esse lado sabe perfeitamente, muito mais do que muitas pessoas, do que é que está a acontecer. Então usa esses dados para manipular, para criar medos, e então aponta datas e aponta o dedo a outras pessoas que terão feito algo para acontecer isso, não é? Compreendem? Eu estou a falar assim um pouco enigmática, mas também não posso estar aqui a falar estas coisas de uma forma assim tão clara. E cabe-nos a nós sermos inteligentes e percebermos isso, acautelar-nos e percebermos que é possível que isso vá continuar a acontecer até se intensificar, mas que os nossos amigos, aliados galácticos, que Jesus Cristo está a comandar todas as operações e Ele sabe de tudo o que está-se a passar, e nós precisamos de colocar o nosso foco na paz, na sabedoria divina, no amor divino e na ordem divina, e termos essa fé absoluta. Daí que eles estão-se a mostrar para nós, quer em sonhos, quer fisicamente, cada vez mais vão haver avistamentos, e essa parte também há manipulação, por isso também precisamos estar atentos para perceber se realmente são os nossos aliados galácticos ou se são os terrestres daqui que também têm naves e que têm hologramas. Portanto, isto para vos dizer que estamos num período muito interessante e que cada vez mais nós precisamos estar alinhados com o nosso eu superior, precisamos estar alinhados com o nosso coração sagrado, com a nossa intuição, e aqui vem aquela palavrinha mágica que tem saído ultimamente tanto nas minhas leituras, que é obedecer. Então, se vem uma intuição para nós sairmos de casa, para nós irmos para determinado lugar, se vem uma intuição para nós irmos comprar coisas, nós obedecemos, porque sabemos que não estamos sozinhos, e que a nossa divina presença, eu sou o nosso eu superior, o nosso mestre interno, sabe e vai estar cada vez mais conectado connosco para nos ajudar a fazer esta travessia da forma mais serena. Então todos vamos estar no lugar certo, na hora certa, com a ajuda certa, desde que larguemos o medo e estejamos vinculados a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus. E então é isso que eu vos quero transmitir. O mais importante é essa fé, essa convicção de que tudo vai acontecer da forma divina, que nós precisamos escolher, porque nós também somos agentes galácticos encarnados aqui no planeta Terra, e precisamos manter a chama violeta muito acesa para transmutar todos os medos, transmutar todas as energias negativas. Precisamos estar conectados com o raio azul do Arcanjo Miguel fortemente, com o amor divino, com a chama rosa, com a chama dourada. E já agora fica aqui um convite, quem quiser vir fazer a iniciação de Sirius Reiki comigo, nesta fase vai ser super fantástico, porque tudo isso vai ser falado com mais pormenor, e vamos estabelecer esse canal direto com o nosso amado Mestre Jesus, com toda a egrégora de luz de Sírios, para que possamos estar cada vez mais conectados com essa energia, para
sermos mestres, mestres ao serviço da luz e fazermos aquilo que precisa ser feito, inclusive a manipulação energética dessa energia densa que está no planeta, transformar isso e darmos alento, paz, segurança, confiança a todas as outras pessoas que estão ao nosso entorno, sendo faróis de luz, serpentes, mulheres e homens serpentes, inteligentes, sábios, com planos definidos e principalmente seguindo a orientação interna. Fica aqui o convite, vê nas minhas redes sociais que eu tenho já aberto para o mês de maio essa iniciação e em breve vou abrir também online. Para quem está longe e não possa vir e queira, pode vir fazer a iniciação comigo. Então, voltando ao nosso assunto-chave, era principalmente isso que eu vos queria dizer: alertar com amor, sem medo, mas com consciência, para fazerem essa escolha, sermos muito espertos, percebermos os mecanismos à volta, termos essa fé, essa consciência de que tudo isto faz parte de um plano de ascensão, de libertação e que nós, cada um de nós, são peças super importantes neste dominó e foi por isso que nós escolhemos estar aqui, porque somos capazes de fazer toda a diferença e de fazer com que este processo seja mais leve, mais rápido e melhor para todas as pessoas, todos os seres envolvidos. Então, basicamente era isto que eu vos queria transmitir e se gostarem do vídeo, se vos tocou, se vocês acharem que vai influenciar de forma positiva alguém, por favor, façam chegar a essas pessoas. Se não acreditam, tudo bem, está tudo bem. E se quiserem saber mais pormenores acerca disto, podem me contactar diretamente. Também estarei aqui para vos dar orientações precisas dentro daquilo que eu sei, mas principalmente confiem. Confiem, mas não é para ficar de braços cruzados. É confiar e seguir em frente, fazendo a vida normal, mas tendo essas orientações já realizadas. Eu lembro perfeitamente que o meu pai, quando eu tirei a carta, sempre me dizia: Silvia, uma coisa importante, uma regra importante para teres, e não havia apagões naquela altura, nem ninguém falava de apagões, era ter sempre o depósito, pelo menos meio depósito. Nunca estaciones o carro à noite na garagem sem combustível, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. Tu podes precisar de sair de casa e não tens combustível. Por isso estou-vos a falar de regras básicas de estar em sociedade e de estarmos bem connosco próprios, estarmos seguros, mais calmos, mais confiantes. Por isso fazer isso em relação ao combustível, em relação à água, em relação aos alimentos e tudo aquilo que vocês agora vão começar a pegar num papelzinho e vão perceber, tendo em conta o dia de ontem, o que é que me faz falta. E aquela questão que vos disse: fico aqui em casa se for mais tempo ou não, tenho um plano alternativo para onde eu vou. Era dizer-vos isso e dizer-vos que a luz no final ganha sempre. O amor divino, tudo muda, tudo transforma e nós precisamos cada vez mais estar unidos e ajudar-nos uns aos outros. Ainda ontem no mercado percebi pessoas que estavam um bocado atrapalhadas quando perceberam que não podiam pagar com dinheiro digital, não é? Com cartão ou com MBWay. E foi muito interessante perceber que a pessoa tinha já o carrinho com algumas coisas, já estava na fila e disse: ai, como é que eu vou pagar que eu não tenho dinheiro? E falou, por acaso estão a ver as sincronicidades, encontrou uma pessoa conhecida e a pessoa disse: tranquilo, se não tiveres, eu acho que tenho para os dois. Portanto, são esses mecanismos, primeiro, de salvaguarda, de termos dinheiro connosco, que é importante,
e a solidariedade também, de que será também muito importante, sabendo que mesmo que as pessoas que não tenham possibilidades de ter dinheiro porque não têm dinheiro, ou porque na altura em que realmente acontecer as coisas sob a intervenção galáctica, que vai ser muito maior do que isso, e que há canais que já estão a dizer que é importante ficarem em casa, para não saírem, para não haver distúrbios, porque vai haver uma grande limpeza também energética e mesmo física, então estaremos também certamente com isso acautelado por parte dessas forças de intervenção que vão distribuir alimento e água às pessoas que assim não tiverem possibilidade de ter. Por isso, confiança, mas ao mesmo tempo inteligência, sabedoria, saber estar, muita fé, muita convicção e direcionamento. Não cair no medo, nas manipulações, mas sim ir encontrar a vossa verdade que ressoa com o vosso interior. Era esta a minha mensagem relativamente ao dia de ontem, aos apagões, e deixar-vos aqui o meu abraço, e fico muito feliz pela forma como eu vi que tudo se passou de uma forma tranquila, coerente, inteligente, e agora daqui para a frente acredito que os ensinamentos vão fazer com que fiquemos ainda mais inteligentes e sábios. Abraço.